Salve família, seja muito bem-vindo aí a bordo da Petrohope. Espero que o microfone esteja funcionando bem, porque aqui na pista, né, se não tiver, o vídeo realmente fica uma droga. Vai ficar mais droga do que o costume, né? Mas é o seguinte, a gente tá aqui voltando para nossa cidade. Resolvemos um monte de bronca aqui hoje na cidade de Bezerro. Estamos voltando aqui para nossa cidade. E antes de sair de casa, eu dei uma lida na dica do nosso irmão Jackson. Desde já ficar agradecimento a esse irmão de fé e batalha, que ele fala sobre o boné, né? O boné do Lula, com as estranhas siglas, né? CPX. Bom, você sabe que as facções criminosas costumam usar esse tipo de sigla, né? Mas a mídia já colocou como qualquer interpretação desse tipo é fake news. E você sabe que fake news é crime. Não é à toa que vários vídeos têm sido derrubados, né, de pessoas que mostram esse outro lado. Tem sido derrubado, não é brincadeira. Eu já disse a vocês em outros vídeos, a gente está sendo vítima, inclusive, de processo. Eles tentam nos calar assim, né? Mete o processo no cara, o cara não tem grana e vai ficar com medo de falar. Mas isso não acontece conosco. Eu já disse a vocês que a gente vai até o fim enquanto tiver essa brecha aqui. Não vai ser com medo de processo que a gente vai ficar calado, né? Mas a UOL... Desculpa, eu tô um pouquinho gripado, família. A UOL já disse que é fake news, né? Que essas siglas fala aí do complexo do Alemão e a favela ali em geral, não tem nada a ver com tráfico, né? Agora, veja como eles são rápidos, como eles são os donos da verdade, né? Se tem outras interpretações, peraí, vamos ouvir essas interpretações. Mas não, eles já colocam que, inclusive, né, não é segredo para ninguém, eu acho que a maioria de vocês sabe, que a maioria dos criminosos, 90%, está a favor do Lula. Isso aí não é novidade para ninguém, eu acho que o próprio Lula admite isso. Onde a gente passa, família, quando você vê o pessoal mais errado da sociedade, vamos colocar assim, que tem um comportamento para lá, né, de questionável, é tudo a favor de Lula. Isso aí não é eu que estou dizendo. Ó o carinha querendo passar, família. Dá-lhe na orelha, família, de quarta mesmo. Fica aí, garoto. Essa Petrohope é maldosa, viu, família? Mas voltando ao assunto, né? Até me esqueci do que a gente tava falando, mas... lembrei, né? O cara que é tão ladrão que roubou até o próprio dedo, né? Falta um que... ele roubou. Mas vamos falar do boné dele. O cara pega um boné, vai justamente para essas comunidades que tem, né, essas facções, infelizmente tem no meio delas, não o povo é do bem, o povo é trabalhador, todo respeito pra galera da favela aí, tamo junto, né, não é a favela também, mas a gente sabe que nesse meio tem muita facção criminosa, principalmente nas grandes cidades. Aqui em Recife já tem, família, imagine aí, né, nas grandes cidades. Eu nunca tive a oportunidade de conhecer, mas um dia espero, né, conhecer aí Rio, São Paulo e tal, mas a gente sabe que infelizmente existe muito isso, né? Então o Lula vai justamente para esses lugares onde sabe que rola essas coisas, usando um boné que dá no mínimo para você interpretar, ter uma interpretação duvidosa, no mínimo, né, já que a mídia está classificando aí como fake news. Junta isso, família, com o fato de a gente saber que os criminosos apoiam em massa o Lula, né? Como se fosse o Lula, é como se fosse o pai dos criminosos mesmo. Todo criminoso gosta do governo Lula. Por quê? Porque ele facilita, porque ele financia, porque ele cria benefício para o criminoso. Hoje, se a pessoa tiver umas ideias erradas na cabeça, né, principalmente na época do governo Lula, se você tivesse umas ideias erradas na cabeça, eu tô indo aqui pelo cantinho, família, porque tem uma baixa aqui na pista, tem uma baixa grande. Aí eu vou vir pelo cantinho pra gente não sofrer tanto com ela. Mas, voltando ao assunto, né, o governo Lula foi o mais que criou benefício para criminosos. É bolsa bandido, literalmente. Se o cara for fraco na mente, ele até pensa, não, vou cometer um crime porque pelo menos eu recebo mais do que eu ganho trabalhando. Literalmente aconteceu isso com o bolsa bandido, né? E quem criou essas coisas foram o Lula, né? É inquestionável. Outro fato também que a gente tem que entender, família, e é o que eu tenho falado aqui, eu não sou bolsonarista, o que mais tem no nosso canal, eu acho que pelo menos 40% do conteúdo é de críticas ao governo, explicando cada falha do governo Bolsonaro. Críticas pesadas eu faço ao Bolsonaro. E farei muito mais caso ele seja eleito. Agora, entender que existe um mal muito maior que vai colocar esse país, literalmente, numa situação de emergência,
Não vai sobrar um gato, meus irmãos. Não vai sobrar um cachorro nas ruas, caso o PT se eleja. Isso aí é simplesmente ter noção da realidade. Porque é isso que vai acontecer com o Brasil caso a esquerda volte. E não é achismo. Basta olhar os outros países que fizeram a besteira de colocar a esquerda de volta no poder. Os nossos irmãos, os nossos vizinhos aqui. Não bastasse isso, você sabe que tem a proposta para colocar mais 2 ministros aí no STF. E Lula pode ser o cara que vai indicar esses ministros. Foi outra matéria que eu li sobre o Moraes, que ele barrou um inquérito contra esses institutos de pesquisa. Veja bem, é um inquérito, não é uma condenação. Se fosse, não, a gente julgou aqui, prendemos os caras que fizeram a pesquisa. Não. São pessoas, que realizam isso aí, organizam, recebem muito dinheiro, inclusive, para fazer essas pesquisas. E dão uns resultados tão errados, meus irmãos, que influencia diretamente nas eleições. Então, se reconhece que é preciso investigar, que é preciso instaurar um inquérito para se investigar o que não deve, não teme. Qualquer um que queira me investigar, fique à vontade, eu não devo. E eu acho que qualquer um que diz não me investigue é porque deve. Eu penso assim, não é? Então por que é que não pode investigar esses institutos? Moraes vai sozinho de novo, mostra que de fato manda no país e impede a investigação da Polícia Federal, meus irmãos. Vou colocar a print para vocês verem, mas assim, o Brasil tá virando uma bagunça. E aí você vê tantos desmandos, tantas coisas que foram criadas, jurisprudências no nosso país, que a maioria do povão não concorda, não quer isso para sua família, não quer esse tipo de coisa instalada no seu país, a sua terra. Quem foi que criou? E esse frio, família, é que a minha garganta fica daquele jeito, viu? Olha, tudo isso foi um banho de açúcar que eu tomei de tarde. E eu tinha me esquecido, família, mas eu conversando com um amigo meu, fugindo um pouquinho do assunto, até uma dica pra você: nunca tome banho de açude depois das 2 horas da tarde, porque a água esquenta a parte de cima e embaixo fica frio. Então você fica levando um choque térmico ali, e aí eu tô ferrado de gripe, Então eu peço desculpa aí a vocês, o negócio tá feio. Mas sim, família, voltando ao assunto. Então, veja bem, se todas essas coisas que aconteceram no país, vários projetos, coisas que poderiam ter trazido benefício para nossa nação, não foram implementadas, porque tropeçaram no STF, você quer que o cara que colocou a maioria daqueles ministros ali coloque mais 2? É isso que você quer, meu irmão? Porque, infelizmente, a população, justamente por não entender de política, por idolatrar pessoas, eu já falei isso aqui e não fico medindo palavras para agradar ninguém. Se o povo, esses que atacam nós, atacaram por muitos anos aí, esses últimos 4 anos, nós por mostrar a verdade sobre o Bolsonaro, se essas pessoas tivessem gastado essa mesma energia cobrando o governo, como nós estamos fazendo, não torcendo contra, mas apontando erros para quê? Para que as pessoas cobrassem e o governo consertasse esses erros e fizesse um bom governo, porque afinal de contas, meus irmãos, todos nós moramos aqui, eu tenho minha família toda aqui, nasci e me criei aqui. Se o governo faz uma boa gestão, é bom para todo mundo, é bom para nossa família. Quem é que vai torcer contra a si próprio? Porque é isso que significa. Se o governo vai mal, o país todo vai mal. É isso que representa. Então eu espero que daqui para frente as pessoas amadureçam. Não tem que ficar com essa história de mito, com essa história de deixa o homem trabalhar. Não, vamos fiscalizar o que é que o homem está fazendo. Agora, imagine, é melhor um cara que ainda respeite o seu direito, de escolha, a educação que você quer dar para o seu filho, respeita a sua religião, inclusive luta para que você possa se defender, ter o direito de se defender, ou o outro que é totalmente contra e já deixou claro, anda com seguranças com metralhadoras, semiautomática, olha só, o cara anda assim, mas diz que você não pode. Você não pode, você tem que ficar fraco e incapaz de se defender, na visão dele. Ainda diz que vai mandar mesmo dinheiro lá pra fora, porque isso traz, isso é só você olhar, não é eu inventando, Nós temos os nossos vídeos aqui, você pode assistir os podcasts que ele participou, o Lula, dizendo exatamente isso. Olha, não, mandei dinheiro lá pra Cuba, mandei pra esses países comunistas, mas isso é bom, porque a gente vende mão de obra aos caras. E você sabe que isso é mentira. Você não nasceu ontem, família. Então a gente tem que entender, família, e infelizmente ser adulto, É como
como se isso aqui fosse uma grande treta gigantesca e você tivesse ali numa situação que você tem que tomar uma decisão. Nós não pode ter mais essa quantidade de gente, né? Como eu mesmo, eu fui um dos que não votei, né? Anulei o meu voto, votei tudo 0-0 confirma. Nós não podemos fazer isso, porque do contrário, a turma que votou no PT, ela vai votar de novo. Eu já disse, inclusive, o erro do governo, né? Fazer essas motociatas, excluindo os mais pobres, que o mais pobre tem uma moto, meu filho, é ostentação. Então, ele deveria ter feito essas caminhadas aqui, principalmente no Nordeste, ter feito elas a pé, passado por esses bairros mais pobres, para que as pessoas vejam que o governo é para todos. E que ele não é culpado, né, dessa crise toda que está aí. Você viu quantos governadores, principalmente de esquerda, né, aliás, todos de esquerda, fizeram decisões arbitrárias aí, não deixaram o povo trabalhar. A história, né, que inclusive eu caí como um pato. Eles disseram, não, é uma semana só que a gente vai parar aí. Eu digo, uma semana não vai quebrar o país. E esticaram isso por um ano, que a ideia era essa mesmo, de falir o país para quê? Para enfraquecer o governo, família. Eles sabiam que vinha a eleição, então se gera uma crise econômica, as pessoas obviamente vão culpar quem? O governo. Mas o que a gente sofreu esses anos todos vem justamente das dívidas, e isso tem matéria da própria Rede Podre, é porque agora eles escondem. Mas se você colocar aí, você vai ver matérias das revistas, inclusive ligadas à Globo, dizendo que o próximo governo pós-PT iria herdar uma dívida milionária. E Enéas o tempo todo passou a vida inteira apontando isso, o pessoal babando o Lula e dizendo, olha, o que está acontecendo, de acordo com os números, é a dívida ficando estratosférica. Então, meus irmãos, por mais que eu critique o Bolsonaro aqui, eu não posso dizer que foi o cara que fez isso aí. Não é ele o culpado por isso. Fato. Pode ter se agravado no governo dele, beleza. Ele podia ter tomado outras atitudes, podia. Mas aí vai jogar tudo na culpa do cara? Não tem condição, né? Jogar toda a culpa no cara, acho que não dá. Vamos aqui se entrosando, família. Vamos se entrosando. Vamos embora. Já não vai passar, vamos embora. Vamos pra frente que atrás vem gente, família. Mas é isso, meus irmãos. Então eu não quero que o governo do PT indique mais ministros. Se já está difícil agora, né, e o pior é isso, né? Se já está difícil agora, imagine com mais poder na mão da esquerda. Porque aí mesmo que eles estejam fora do poder, entenda isso, mesmo que eles estejam fora do poder, tendo maioria no STF, eles vão poder fazer muita coisa, eles vão poder barrar muito projeto, eles vão fazer realmente, vão pintar o inferno no Brasil. A gente não pode permitir isso, você precisa entender isso, você precisa convencer mais pessoas, porque isso é fato. Aquelas pessoas, aqueles milhões que votaram no PT, vão manter o voto. O que a gente precisa fazer é mudar, né, a cabeça daqueles que pretendem votar em branco, né, sem seguir essa estratégia da terceira via, que pretende trabalhar, né, não, vamos trabalhar, deixa o caos aí, e a gente vai tentar viabilizar uma terceira via. É uma ideia muito perigosa, porque estamos falando de PT. O PT pode, inclusive, bloquear todas essas ferramentas que a gente tem de conscientização, que é a grande mídia. Ele fala, a grande mídia não, né, a mídia virtual, essa mídia de internet, eles falam abertamente em censurar. Então não é brincadeira, vocês estão falando abertamente em censurar, e a gente perder essa ferramenta, aí vai ficar só a narrativa da mídia podre e a deles próprios. Qualquer pessoa que falar, eles metem processo. Inclusive, né, eu estou sendo processado pela governadora daqui, né, a candidata a governadora daqui, a Marília Reis. Então eu vou dar mais detalhes aí, se eu não coloquei ainda, eu já coloquei, não sei. Mas eu vou mostrar isso pra vocês, o processo não está em segredo de justiça, eu posso falar. E é isso que a gente vai esperar ainda mais, porque é o que vem pela frente. Então eu espero que vocês tenham entendido, tá certo? Eu vou passar aqui na padaria. Deixa eu pegar aqui vamos descer aqui, família, mas entenda bem o que a gente está dizendo, família. O Moraes literalmente está mostrando que o Brasil é uma monarquia ainda, né, onde ele é o rei, o imperador, ele faz o que quer, manda e desmanda. E agora, né, como foi eleito a maioria de deputados mais alinhados com o governo, inclusive no Senado, o Bolsonaro não terá as desculpas que ele teve agora, nesse primeiro mandato, né, de dizer, não, peguei a casa toda bagunçada. Ele já, segundo ele, já consertou várias coisas e vai pegar aí uma bancada toda, a maior parte do lado dele. Então ele tem tudo para fazer um governo melhor. E principalmente quem se decepcionou, dê mais essa chance, né? Vamos dar mais essa chance.
Porque é muito melhor protestar num cara que vai permitir as redes sociais do jeito que são, do que outro que está dizendo abertamente que vai cancelar, família. E eu perdo inscrito por falar isso. As pessoas querem sempre ir com a maioria. Eu nunca fui com a maioria, eu vou com a razão, né, meus nobres e queridos irmãos. Então, eu peço que você compartilhe esse vídeo. A gente tá fazendo aqui, dando um rolezinho de boa, tranquilo, né, família? Já pra pra ficar mais de boa mesmo. E vocês também conhecem aí um pouco da cidade, né? Olha, já vem um cachorrinho. Falar nisso, família, nunca chuta os bichinhos, família, porque às vezes você tá passando de moto e ele faz que vai lhe morder, mas ele nem morde. E quando você chuta o bichinho, o queixo, o maxilar dele, né, acaba deslocando e os bichinhos têm uma morte cruel. Fica sem poder se alimentar, sentindo muita dor, porque é cachorro de rua, ninguém vai cuidar, né? Então não chute não, né? Eu que ando de moto também, é direto, a gente passa e eles já vem com a gota fiscalizar, né, família? Mas é só você encolher as pernas, acelera que você passa de boa, né, família? Então é isso, eu vou encerrando por aqui, já tá chegando quase na padaria, família. Essa padaria onde? Tá escondida, tá enterrada. Tá enterrada não, família, tá aqui na frente. Vamos embora, Petro Rouper. Pra quem ainda não fizer saneamento básico, né? Mas enfim, né? Então é isso, família. Deixa o like, deixa a sua opinião aí, como é que você vê tudo isso acontecendo, esse bonezinho do Lula, as decisões do Alexandre de Moraes, né? Carinhosamente a gente chama de Alexandre de Moraes. Enfim, né, meus irmãos? Então é isso. Deixa teu comentário aí. E a gente volta a qualquer momento, tá certo? Fiquem com Deus, um abraço e seguimos juntos. Fui!